Boa tarde. Vamos agora para a nossa segunda unidade, certo? E hoje vai ser aula de português, artes e cidadania. Em relação a artes, eu vou deixar uma observação. Por quê? Porque na nossa disciplina de artes, agora no nosso conteúdo, vai ter muita atividade com tinta, certo? Então não vai ter como a gente fazer, porque eu acho que nem todos vocês vão ter tinta em casa. Aí o caderno de artes também deve estar na escola. Eu quero saber de vocês, quem pode fazer essas atividades com tintas ou quem tá com o caderno de artes de vocês, para poder passar outras atividades no caderno de artes, certo? Então vamos lá agora para a atividade de português, tá? Na página 34, a gente vamos estudar uma leitura de imagem, né? Então, o que é leitura de imagem? Leitura de imagem é você descrever tudo aquilo que você está vendo na imagem, certo? Então, no livro de vocês tem aí uma sala de aula e tem uma menina com as mãos pintadas. Então, você vai descrever o que você está vendo, tá certo? Essa atividade aí é oral, ou seja, não vai para a escrita, né? Então, tem assim, descreva o que você percebe na imagem. O que é que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Uma dessas crianças estão reunidas. O que significa a criança com as mãos pintadas? Quais atividades podem ser feitas em um ambiente assim? A escola é um lugar muito importante para nós. Lá desenvolvemos a nossa aprendizagem, construímos muitos conhecimentos e fazemos muitas amizades. Você acha que a imagem acima representa bem essa verdade? Como é o relacionamento entre você e seus colegas? Aí olhou a imagem, percebeu aí tudo que tem nessa imagem, aí vocês passam para a página 35, onde vai ter uma leitura de texto, tá? E a leitura do texto tem como título Minha Nova Escola. Então, vocês vão ler aí esse texto, certo? Que fala sobre uma criança chamada Catarina, que ela se mudou de cidade e foi para uma nova escola, certo? Então, ela ao se mudar para essa escola, ela acordou bem eufórica. O que significa eufórica, tá certo? Bem entusiasmada, com muita vontade de ir, bem ansiosa, tá certo? E vocês vão perceber aí que nesse texto aí, tem duas palavras em negritos, que depois vocês vão estudar aí o vocabulário. O que é que significa essas palavras? Que tem eufórica, que significa entusiasmada por algum motivo, animada, e escândalo, ato que envolve desordem, tumulto, quebra de uma ordem estabelecida, tá certo? Em seguida, vocês vão para a página 36, realizar a atividade sobre esse estudo, tá certo? Desse texto. No primeiro tem assim: lê as frases abaixo, completando-as corretamente com as palavras do quadro. Aí tem escândalo e eufórica. Vocês vão ler e vão ver qual a que vocês vão completar, tá? Número 2, numere as palavras abaixo de acordo com seus sinônimos no quadro. Mesma coisa, trabalhando a palavra escândalo e eufórica. Na 3, vocês vão formar frases com a palavra eufórica e escândalo. Depois tem aí, estudo do texto. Qual foi o motivo da conversa entre Catarina e sua mãe? 2. Ligue, mãe e filha, as imagens que mostram que o machucado significou para cada uma. Ou seja, aí no texto, quando você estiver fazendo essa leitura, vocês vão ver aí o que foi que aconteceu com Catarina e o que foi que a mãe dela disse sobre o que aconteceu, certo? E em relação à questão 3, o que você achou da reação da mãe e da filha em relação ao machucado?
Essa resposta de vocês vai ser pessoal. Tá perguntando aí o que você achou da reação da mãe e da filha sobre esse machucado que teve com Catarina, tá certo? Aí vocês vão aí, tá? Realizar essas atividades de português, certo? E a gente vai agora para o livro de cidadania, tá certo? Na página de vocês, 16, que tem sobre título Ser Criança e Direitos. Lembra que a gente já estudou sobre os direitos da criança, né? Te vai dar alguns exemplos, citar alguns deles. Direito aí à escola, direito ao lazer, direito à saúde, direito à moradia. Então, a gente vamos ver sobre isso nessa segunda unidade, tá certo? Tem um texto assim. As crianças também têm seus direitos, você sabia? Os direitos básicos pretendem garantir espaço para que as crianças crescerem felizes neste mundo. São direitos que pertencem a todas as crianças, não importa qual seja sua cor, pele ou seu sexo, língua ou religião. Ou seja, aí está explicando, falando que toda criança tem o seu direito, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é negra, se é menino ou se é menina. Todas as crianças têm esse direito, certo? Aí vocês vão ver aí que na atividade de vocês tem uma música, Direito da Criança, certo? E aí nessa música vocês vão perceber alguns direitos dela, tá ok? Na página 17, segue com a atividade, onde tem assim: toda criança tem direito a se alimentar bem. Aí vocês vão ver aí uma imagem que tem várias crianças em um parquinho. E vocês vão observar aí qual a criança que está tendo seu direito garantido e qual a criança que tá de forma errada aí, tá certo? Aí vocês vão e marcam um X nas que não é para ser, que tá errado. Agora escreva as coisas corretamente que as crianças estão fazendo no parque. Então, as coisas boas que aconteceram com essas crianças no parque, você vai comentar aí embaixo. Só as coisas boas. Na questão 3 tem assim: toda criança tem um direito à educação. Aí vocês vão ter assim, no 3, pinta as letras embalharadas e descubra a palavra que é um dos direitos da criança e depois escreva abaixo. Você vai pintar todas essas palavrinhas e vai ver qual a palavrinha aí formada e copia embaixo, certo? Na questão 4 tem assim: marque um X nas placas que mostram o que as crianças precisam encontrar na escola. Então aí tem 6 plaquinhas. Tem amor, amizade, raiva, compreensão, respeito e preconceito. Qual dessas plaquinhas não devemos encontrar? Não devemos ter, tá certo? Então vocês vão pintar apenas aquelas que são boas, que as crianças devem ter, e não as que não devem ter, tá certo? Na página 5, na página 18 da questão 5, tem assim: toda criança tem o direito de ter um nome e de crescer em um país que possa chamar de seu. Pergunta a seus pais ou seus responsáveis a história do seu nome resiste. Ou seja, você vai perguntar a mamãe por que ela escolheu esse seu nome e o motivo dela ter escolhido esse seu nome, e vai copiar embaixo. Na questão 6, vocês vão ordenar as sílabas e descobrir as palavrinhas, certo? Aí vocês vão descobrir essas palavras que vão ser uns documentos das crianças. Aí vocês vão e copiam na letra A, letra B e letra C. Na questão 7, toda criança tem o direito da assistência médica. Observe as cenas e marque com X a que mostra a criança tendo o direito da assistência médica garantido. Então, vocês vão ver aí 2 imagens, onde mostra que a criança está sendo bem tratada. E outra, vocês vão ver uma criança aí no meio da rua. Então, qual dessas 2 imagens a criança está sendo bem cuidada? Na questão 8, vocês vão marcar as alternativas que completam com a frase corretamente. Quando você adoece, você vai para onde? Tem 3 opções. Tem o médico, o shopping e o parque. E na letra B, o médico especialista em cuidar de criança é quem?
É o veterinário? É o dentista? Ou é o pediatra? Qual desses mamãe leva vocês quando vocês ficam dodói? Então, só é marcar, tá certo? Então, nossa atividade de cidadania vai ficar aqui na página 18, certo? Tenham uma boa tarde a todos.